Sejam todos muito bem-vindos ao último episódio do programa Conversando sobre Saúde Mental. Em nosso programa de hoje, nós vamos receber a psicóloga Vanessa Alves, do Campus Caxias, que conversará conosco sobre autoconhecimento. É com você, Vanessa! Olá, pessoal! Queria dar boas-vindas a todos os alunos do Instituto Federal do Maranhão, especialmente aos alunos do Instituto Federal do Maranhão de Bacabal, que eu fui convidada pelo meu colega e amigo psicólogo Fabrício, para que eu falasse um pouquinho com vocês sobre algumas temáticas que vocês mesmos escolheram, que foi a temática da autoaceitação. E eu estou me propondo hoje aqui para ter um bate-papo com vocês, algo legal, algo que eu possa falar um pouco da minha experiência como psicóloga no Instituto Federal do Maranhão e também da experiência clínica e da minha experiência de vida. Então, uma coisa primeira que eu queria falar é quando alguém me pergunta, Vanessa, o que é autoaceitação? Autoaceitação é se aceitar, aceitar a si mesmo, autoaceitação. Mas tem dois pontos importantes que a gente precisa conversar quando a gente fala de autoaceitação. O primeiro deles é o nosso autoconceito e a nossa autoestima. O que é isso? Autoconceito é o conceito que eu faço sobre mim mesma. Como eu penso que eu sou, o que eu acho de mim, qual é a imagem que eu tenho de mim, qual é a imagem que eu faço do meu corpo, do meu próprio corpo. E a partir do autoconceito, eu vou desenvolver uma autoestima. O que é uma autoestima? É uma estima própria. É uma estima, é como eu me estimo, como eu gosto de mim mesma. Quais são os sentimentos que eu tenho em relação a mim mesma. Então, inicialmente, a primeira coisa que eu gostaria de falar é isso. É que todos nós temos um autoconceito, um conceito sobre nós mesmos e a partir disso nós desenvolvemos uma autoestima. O que é importante a gente saber? É que esse nosso autoconceito ele é desenvolvido a partir das nossas relações que nós desenvolvemos no mundo. Não é só o que a gente pensa sobre nós mesmos, tem a ver com as relações que nós desenvolvemos. Como são as nossas relações familiares? O que nos ensinaram? Quais foram as informações que deram sobre nós mesmos? Assim também como as coisas que a gente aprendeu no mundo e as coisas que a gente aprendeu na vida, no dia a dia social. O que podemos fazer quando as críticas são feitas por familiares? No caso, eles não nos aceitam verdadeiramente e impor padrões. Gente, é muito delicado falar do contexto familiar, porque quando a gente está, o que a gente vive dentro da família, realmente é muito importante para moldar como a gente pensa, o que é que a gente pensa sobre a gente mesma, qual é o nosso autoconceito. Então, a primeira coisa que eu digo é que que autoaceitação tem a ver com como a gente consegue se descolar dessas questões familiares. Como a gente consegue entender que uma coisa é o que as pessoas que cuidaram de mim, seja pais, mães ou responsáveis, as pessoas que foram responsáveis por mim, o que é que elas disseram sobre mim e o que é que eu acho que faz sentido para mim. Então, as pessoas, a família e o que eles disseram não é tão simples se descolar disso, porque a gente convive nesse contexto por muito tempo e isso é um processo de amadurecimento. E a primeira coisa que eu digo para vocês, gente, é que a autoaceitação é para a vida toda. Ninguém nasce, eu já sou muito bem resolvida porque eu uso roupa tal, porque eu me sinto bem. Não é só isso. A autoaceitação passa por uma questão de aceitação não só da nossa imagem, mas a aceitação da nossa história de vida. Quem sou eu no mundo? Como foi que a minha história se formou? Então, a partir disso, eu vou conseguir pensar em me aceitar ou não. Por que demoramos a nos aceitar? Foi o que eu estava começando a falar. Porque se aceitar não é rápido, diz de autoconhecimento. Para eu me aceitar, eu tenho que entender o que compôs a minha história de vida, como eu cheguei no mundo, o que é que eu espero, quais são meus projetos de vida, como eu vejo a minha imagem no meu corpo. Eu não gosto do meu corpo porque eu acho que eu não estou dentro do padrão tal.
eu sou mais gordo, eu sou mais magra, eu não tenho músculos, o meu nariz, o meu cabelo. Tudo isso tem a ver com o fenômeno social, com os padrões que são impostos para a gente. Por isso é que é tão difícil a gente se autoaceitar, porque a gente precisa se descolar do que ensinaram na família, do que a sociedade está impondo como padrão e entender qual é o nosso próprio referencial. E uma coisa importantíssima é que a gente entenda que a autoaceitação não é só aceitar o nosso corpo e dizer que a partir de agora eu aceito todas as sardas que eu tenho. Não, isso também faz parte. Mas a autoaceitação diz também das nossas características pessoais e cognitivas. Como eu me comporto no mundo? Eu sou uma pessoa mais calada? Eu sou uma pessoa mais extrovertida? Quem eu sou no mundo e quais são minhas características pessoais? Elas também precisam ser aceitas. Não é só as questões de raça, as questões de gênero, diz também de como eu me vejo no mundo nessas relações. Como é a minha história de vida? Quais são as minhas características que eu queria mudar e eu ainda não consigo? Por que é tão difícil fazer essa mudança? E se existem, por exemplo, profissionais, pessoas, colegas que podem me ajudar a pensar essas questões? Algo que é importantíssimo que eu queria falar também é que dependendo da nossa autoaceitação, a gente vai também ter uma aceitação em relação ao outro. Então, muitas vezes, as pessoas às vezes se colocam em situações, em relações tóxicas, porque elas acham que aquilo é o que elas merecem ou que elas vão apenas conseguir. Então, o ponto importante é que se eu me aceito, se eu conheço minha história de vida, se eu sei minhas características, se eu sei minhas dificuldades da vida e de me relacionar, eu também vou provavelmente entender melhor o outro, eu vou aceitar, eu vou exigir menos dele. Então, vai ser melhor tanto para mim como para as pessoas que estão ao meu redor. Por que a gente liga tanto para a opinião dos outros, sendo que a nossa é a única que importa? É pelo motivo que eu estava falando, porque a autoaceitação, ela não é algo que é descolado do social. Nós somos seres que estamos inseridos numa sociedade, num estado, num país, e cada lugar tem sua cultura. Então, tem lugares em que as pessoas são solicitadas e são colocadas lá no pedestal se elas forem de jeito tal, e em outras de um modo diferente. Então, quando a gente pergunta por que é tão difícil não ligar para a opinião dos outros, é porque a gente está todo o tempo circulado de exigências sociais. Então, é o amadurecimento, é o autoconhecimento que vai fazer a gente entender que o que vier de fora é uma referência, mas não é uma obrigação. A gente precisa pensar, então, que o que o outro fala, o que o outro quer é uma referência para ele. E a gente não tem que tomar para a gente mesmo isso que ele está pensando que vai ser bom para a vida dele. Pode ser, é uma referência, mas não é uma obrigação que a gente cumpra, que a gente faça, que a gente siga, porque não existe garantia. A escolha dele tem a ver com a vida dele, com a história de vida dele. Agora a gente precisa ver como a gente pode aprender com as histórias que nos foram colocadas. Como identificar o que deve ser aceito em si e o que devemos retirar de consideração? Foi isso que eu acabei de falar. Faz sentido para a minha história de vida? Aquela pessoa que está falando, que fez aquilo na vida dela e deu certo, também vai dar certo para mim? Então a gente precisa entender que a nossa autoimagem, o que a pessoa escolheu vestir, o que a pessoa escolheu usar e os caminhos que ela tomou para a vida dela, dizem da vida dela. Agora, como a gente pode aprender com essa história dela e tomar para a gente essas questões? Então, quando me perguntam como identificar o que deve ser aceito ou não, eu faço a seguinte pergunta: está te fazendo bem? O que você está tomando, o que você está querendo pegar para você, o que é que isso te faz? Vestir roupa tal, querer fazer esse tipo de coisa, fazer esse projeto, tem a ver com algo que te faz bem, que te deixa tranquilo, que te deixa confortável na tua vida, que te deixa de um modo autêntico? Essa sou eu, essa é a minha escolha ou não? Porque se não está me fazendo bem, significa que eu preciso repensar que talvez eu estou usando um modelo para caber
no modelo de vida para caber na minha vida. É igual quando a gente quer usar uma roupa que disseram que está na moda, mas não cabe porque eu não me sinto bem com ela. Então, cabe em mim essa história, isso que me ensinaram, porque senão a gente não vai conseguir identificar o que é que está fazendo bem e o que é que não está. Então, o nosso norte são os nossos sentimentos, são a nossa história de vida, são as nossas emoções. Como a autoaceitação pode ser ensinada para as crianças? Essa pergunta é importantíssima, porque hoje em dia a gente vive uma sociedade em que as pessoas estão sofrendo por não se autoaceitarem porque a gente não pensou como a gente está formando e ensinando as pessoas a serem. Então, um ambiente dentro da família, que ele é acolhedor, que a criança tem responsáveis, pais, cuidadores, que fazem com que ela tenha um sentimento de estima pessoal bom, positivo, isso é importante para o desenvolvimento dela, porque ela provavelmente vai ser um adulto que vai ter muito mais autoaceitação. Não estou dizendo que ela já vai ser a criança, o adulto que se autoaceita completamente, que não tem defeitos, mas ela vai ter uma visão mais realista, que não é tão idealizada de que você não é a criança perfeita, que você deveria ser, que você deveria ter corpo tal, pele tal, jeito tal, ter essas escolhas de vida e essas possibilidades. Não, você vai crescer num ambiente em que você vai saber também se perdoar. Porque se autoaceitar tem a ver com a capacidade que você tem de lidar com as frustrações também. Com as frustrações da vida, com as frustrações pessoais, com aquelas situações em que você gostaria de conseguir, mas nesse momento você não pode. E que você vai pensar assim, tá, eu não posso agora, mas como eu posso atingir esse objetivo? Então, formar pessoas, crianças em ambientes que sejam acolhedores, que respeitem a sua particularidade. Então, responsáveis, cuidadores, pais e mães que ensinem crianças a se respeitar, vai fazer com que elas cresçam como adultos que também respeitam mais os outros, respeitam a individualidade do outro. O autoconhecimento é a ponte para a autoaceitação e a melhor forma dela ser praticada é com uma pessoa de confiança? Os nossos amigos, os nossos colegas são pessoas importantes para nos ajudar a pensar a autoaceitação, mas eles não são determinantes. Em que sentido? Dependendo das pessoas que a gente está ao nosso redor, das conversas que a gente desenvolve com os nossos amigos, a gente vai realmente ter sensações melhores ou piores. Por quê? Porque a gente precisa pensar o que as pessoas que estão ao meu redor conversam. Então, se eu sou mulher, se eu sou homem, o que é que as pessoas que estão ao meu redor gostam de conversar? São pessoas que estão todo o tempo querendo entrar dentro de padrões? São pessoas que estão todo o tempo se comparando com as imagens que elas veem no Instagram, nas mídias sociais? Então, é importante que a gente saiba que se a gente tiver questões muito complexas, muito doídas relacionadas à autoaceitação, a gente vai precisar buscar um profissional adequado, um profissional da psicologia, para ajudar a pensar essas questões e a relação com a nossa história de vida. Mas os nossos amigos, os nossos colegas, são pessoas que sim podem nos ajudar. Porque muitas vezes, às vezes você está para baixo, não está se sentindo bem, conversa com alguém e a pessoa te ajuda a ver as suas potencialidades. Os nossos amigos são pessoas que podem nos ajudar a ver e pensar o que é que a gente sabe fazer bem, o que é que eles gostam de estar com a gente, mas principalmente aceitar quando a gente erra. Então, quando a gente se aceita, quando a gente aceita os nossos erros, a gente também sabe aceitar e acolher os erros dos outros. Vanessa, como retirar de si a vergonha tóxica e começar a conversar consigo mesmo de maneira mais íntima e calma? Escolha o momento adequado para você relaxar. Às vezes aquele momento antes de dormir, de descansar, em que você está concentrado com você, em que você tenta estar atento às suas emoções, ao seu corpo. Então escolha um local de recolhimento. Qual é o lugar que eu gosto de ir? É lá no interior, é perto de um riacho, é na minha casa? Qual é o espaço em que eu posso respirar tranquilamente e pensar? Não só o espaço físico, mas quem são as pessoas que me ajudam, que me escutam de um modo íntimo, calmo e sem julgamento, para me ajudar a me aproximar de mim mesmo, da minha história de vida e às vezes
falar e dizer, olha, eu não gosto disso, eu não aceito isso, sem ficar dando conselho, gente. Muita gente não sabe nos escutar porque já está aconselhando, já está dizendo como você tem que fazer para superar isso. E se autoaceitar é processo, não acontece do dia para a noite. Como parar de se comparar com os outros e se sentir inferior? Entender que a sua história de vida é particular e individual. Que o que disseram que funciona para o outro não obrigatoriamente vai funcionar para você. Você pode seguir e até tentar fazer do mesmo jeitinho, mas a sua experiência é única. O modo que você lida com as pessoas é único. Se você fez, por exemplo, um curso na instituição e a outra pessoa fez o mesmo curso, não significa que com certeza vocês vão ter o mesmo desempenho, porque existem as suas características individuais, a sua história de vida pessoal, o meio em que você está e os seus objetivos. Então, nossa história é única. E se aceitar, passa por compreendê-la melhor. E como faz para se autoaceitar? Eu acredito que essa pergunta ela foi respondida ao longo de todas as outras. Então, para se autoaceitar, você precisa ter uma realidade, uma visão crítica, realista de quem você é, da sua história de vida, das suas escolhas, das suas potencialidades e principalmente das suas dificuldades. Não se idealizar, não colocar uma capa achando que a gente tem que corresponder à expectativa do outro, mas olhar para si mesma com honestidade. Eu gosto de fazer isso ou não gosto? Eu estou fazendo isso porque eu preciso ou porque eu quero? Eu estou vestindo essa roupa porque eu estou me sentindo bem ou porque disseram que essa roupa está na moda? Eu vou escolher esse curso porque eu tenho que escolher, porque eu quero, porque faz sentido para mim ou porque disseram que eu tenho que escolher? Eu estou com essa pessoa porque foi minha família que disse que eu tenho que estar ou porque foi uma escolha pessoal minha? Eu estou fazendo esse trabalho, esse projeto porque eu quero ou porque eu estou sendo obrigada? Então a gente precisa entender que se autoaceitar é pensar no nosso autoconceito. O que eu penso de mim mesmo, qual é a minha história de vida e qual é os sentimentos que eu destino a mim mesma. Então eu espero que todos vocês fiquem bem. Eu deixo um abraço e digo que para a gente se aceitar, para a gente pensar a nossa história de vida com mais calma e mais tranquilidade, a gente precisa se aproximar das nossas emoções com sinceridade e honestidade. E eu sempre digo que quanto mais fundo a gente se aproxima delas, que às vezes a gente tem medo de encontrar as emoções mais doídas e mais difíceis, a gente recolhe naquele lugar que às vezes é tão doído, um monte de coisa boa que a gente vai levando na nossa consciência, que a gente vai direcionando para a luz e enxergando algo melhor. É como se a gente pegasse aquilo que está lá no fundo e conseguisse segurar e olhar para aquilo com mais paciência para enxergar mais de perto. Então vamos olhar para os nossos medos, para as nossas dificuldades, para as nossas angústias, para o nosso corpo, para a nossa história de vida, com um pouco mais de carinho, que provavelmente a gente vai se aceitar melhor. Se a gente se aceita melhor, a gente convive melhor com as pessoas e a gente desenvolve ambientes mais saudáveis. Muito obrigada! Obrigada, Vanessa, pelos esclarecimentos acerca da temática autoconhecimento. Chegamos ao final de mais um programa conversando sobre saúde mental e é hora de agradecer. Nós agradecemos a toda a equipe idealizadora do programa Conversando sobre Saúde Mental, que foram os psicólogos Alessandra Macedo, Davi Araújo, Fabrício Alves, Kerson Eniston, Larissa Barbosa, Maiara Amorim, Renata Trovão e Vanessa Alves. Agradecemos também aos professores Wellington Monteles e Abigail Mille. E agradecemos à aluna Maria Clara Rabelo. Também agradecemos ao NAPNIS, que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Agradecemos ao CETIC, que é a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Agradecemos a Assessoria de Comunicação do Campus Bacabal. E é claro, agradecemos a você, espectador, pelo seu tempo e pela sua companhia. Por hoje é só e até o ano que vem!